Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Muito boa noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. Hoje, dia 7 de setembro de 2025, estamos reunidos mais uma vez para nos aproximarmos dos ensinamentos deixados por Jesus, que ainda reverberam tanto nessa humanidade, como sementes, que estão lançadas em busca dos corações que têm o campo fértil para recebê-las. O Mestre não desiste dessa humanidade e permanece nos convidando, dia a dia, por tantos e tantos meios, para que a gente possa se reintegrar à harmonia da vida, encontrar um caminho de mais tranquilidade, de mais conexão com o propósito que temos aqui realizado, não é? Somos chamados a um plano encarnatório, meus amigos, muitas vezes cheio de tarefas, da terceira dimensão, muitas questões. Mas às vezes a gente, no meio de tanta coisa, nem percebe os movimentos divinos, que estão em curso ali, que estão nos chamando, nos convocando a um trabalho, uma tarefa interior de reconstrução, de conexão com o alto. Porque as questões da encarnação passam, As questões da terceira dimensão que a gente realiza aqui são transitórias. Elas são como se fosse um pretexto, para um aprendizado maior. E muitas vezes nós não percebemos esse aprendizado maior, Nós não conectamos com essas forças superiores, que são os convites que Jesus faz para que a gente ache essa conexão. E esses evangelhos de domingo fazem essa ajuda, para nos deixar pelo menos um pouco mais atentos. Não é aqui, nas noites de domingo, que vai se dar o nosso aprendizado, não é. Mas a gente fica um pouco mais atento, mais perceptivo, nota melhor os momentos, das oportunidades que a vida nos dá de melhorar, de corrigir, de avançar num ponto, naquele outro ponto, nas questões da alma. Porque a gente já sabe qual é a pauta do Cristo, Então a gente já percebe na hora quando é necessário fazer isso ou aquilo. Então esse evangelho nos ajuda a que a gente fique mais conectado com o Mestre, Então agradeço a vocês por perseverarem, estar aqui conosco nesses encontros, marcando esse horário que para mim é um compromisso, que eu assumi com o Mestre e com vocês também, para estarmos aqui sempre às 8 horas de domingo, conectados com essa intenção. Hoje, como eu falei para vocês nos últimos domingos, também está sendo gravado. Hoje é o último que está sendo gravado. Estou retornando das minhas férias, Se é que a gente pode dizer férias, sabe-se lá se a definição seria essa, mas da viagem que eu fiz, estou já em Guaraci provavelmente nesse momento e assistindo com vocês, não é? Semana que vem será ao vivo, voltaremos aí os evangelhos ao vivo. Mas o tempo é uma coisa muito curiosa, meus amigos, que hoje, vou contar para vocês, hoje, o dia que eu estou gravando, 20 de agosto de 2025, agora são quase 10 da noite, depois da reunião mediúnica. E aí vocês estão assistindo no dia 7 de setembro de 2025, às 8 da noite. No entanto, quando você senta e se dedica para uma tarefa e procura uma conexão com aquela tarefa, aquilo é o seu presente, aquilo é a energia que está atuante. Então, eu peço aos amigos espirituais para nos inspirarem quando faço essas gravações anteriores, e eles vêm antes aqui, nos ajudar com as reflexões, e vai num dia, nos lares de vocês, para ajudá-los aí com tudo que puder ser oferecido de ajuda. Porque a misericórdia divina é infinita, a nossa capacidade de receber que é muito pouca, não é? Então, quando a gente abre um espacinho, a luz vai e preenche. Então, vamos valorizar esse tempo que a gente está aqui, com esse momento de reconexão, de fortalecimento, que a gente traz luz para o nosso coração, proteção para a nossa casa, uma guiança, uma direção para a nossa semana, para as atividades que vêm, não é? Então é isso, meus amigos. Hoje vamos finalizar as reflexões que iniciamos há 3 domingos atrás, com o versículo reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele.
hoje é a última mensagem que Emmanuel nos trará sobre isso. Ele trouxe outras, mas eu resolvi finalizar hoje para não ficar muito repetitivo, né? Todas elas trouxeram um pouquinho diferente assim a mensagem sobre o mesmo assunto, mas um viés diferente, um olhar diferente. E hoje vamos finalizar com a mensagem intitulada De Imediato. Será o título da mensagem que reflete sobre o mesmo versículo. Vamos fazer a nossa oração e depois seguimos com a reflexão, leitura e reflexão da mensagem. Reforçando sempre, né? Façam as suas preces, as suas petições de ajuda, de assistência, seja como desejarem, como necessitarem, né? Façam esses pedidos para que para que os amigos espirituais possam agir na vida de vocês, né? Porque eles precisam do nosso pedido para agir muitas vezes. Porque se a gente não pede, é como se a gente não quisesse mesmo resolver uma questão. Aí eles não podem mexer, né? Porque é liberdade nossa de experiência. Então façam os seus pedidos, coloquem água para ser fluidificada e movimentem a força da fé, que, como o mestre disse, é capaz de remover montanhas, não é? Vamos lá então, fazer a nossa oração. Então vamos elevar o nosso pensamento, buscando a presença do Mestre Jesus. Nesse momento, Mestre, que a Tua força de luz adentre aos nossos lares, acesse os nossos corações, que possamos perceber a Tua presença e a presença de tantos amigos espirituais que Te representam junto de nós, no auxílio a esta humanidade. Abrimos as portas dos nossos lares, Senhor, para acolher a Tua inspiração, a Tua luz, os Teus conselhos. Seja conosco, Mestre, mais uma vez. Pedimos, Senhor, que proteja os nossos lares, que proteja o nosso coração e a todos que residem conosco das forças contrárias, que elas não avancem para além do aprendizado para nós necessário, que tenhamos a proteção para avançar com mais segurança em nossa experiência encarnatória, progredindo sim, mas sem tantos abalos, nascidos muitas vezes da impiedade de corações que se opõem à luz, que possamos receber a Tua proteção, manifestando a nossa vontade, a nossa força, para que o nosso lar seja limpo e protegido, para que aqui haja harmonia, conexão com o plano divino, fraternidade, seja um local onde reabastecemos as nossas forças para a jornada da vida. Pedimos, Senhor, que inspire as nossas palavras nessa noite, orientando-nos à reflexão dessa temática e nos guie sempre no caminho da encarnação, para que aqui possamos ser úteis de alguma forma e aprender tantas e tantas lições que nos são ensinadas diariamente, para dar os passos que nos levarão um dia à comunhão com a fonte criadora. Seja conosco, Senhor, e nos conceda da Tua paz. Que assim seja. Ok, meus amigos. Então, deixa eu arrumar essa câmera aqui que
Vou colocar na tela então, meus amigos, a mensagem que será que encerra a reflexão desse versículo, né, o 25 do capítulo 5 de Mateus. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Vou colocar na tela para vocês acompanharem a leitura. A mensagem intitulada, então, de imediato. Comenta o benfeitor Emmanuel. Se alguém te ofendeu, perdoa sem delonga. Se feriste a outrem, reconsidera o gesto impensado e solicita desculpas de imediato. Ressentimento e remorso são atitudes negativas, gerando azedume e abatimento, suscetíveis de arrasar-nos o máximo de forças. Deixa que a luz da compreensão te guie as palavras e não admitas que o desequilíbrio se te instale no mundo íntimo. De alma contundida pela manifestação infeliz de alguém, esquece para logo o choque sofrido. Se houveres porventura farpeado os sentimentos dessa ou daquela pessoa, pede-lhe perdão com o reconhecimento da própria falta. A desarmonia espiritual, quando não extinta no nascedouro, cria perturbações de resultados imprevisíveis. Semelhante ao processo infeccioso que, não debelado com a urgência devida, acaba intoxicando todas as forças corpóreas, muitas vezes carreando a morte prematura. É por esse motivo, certamente, que Jesus, o Divino Mestre, não apenas nos recomendou: reconcilia-te com o teu adversário, mas nos esclareceu, de modo convincente, afirmando: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Comentário do benfeitor Emmanuel para a noite de hoje. Bom, meus amigos, então nós temos essa mensagem que Emmanuel nos dá para a noite de hoje, né? Nos traz a noite de hoje, que vai reforçar um ponto muito importante dessa orientação que Jesus nos deixou, não é? O mestre, ele, na sua sabedoria cósmica, né, na sua conexão com o plano divino, com a sua experiência de evolução, ele sabia das dificuldades que podem surgir nas experiências de um encarnado ou de um espírito imortal em jornada evolutiva, quando ele se afasta da lei da fraternidade, ou seja, quando ele, pelos movimentos da sua própria imperfeição ou por movimentos de densidade, densificação ou campos experienciais variados, seja lá a causa que for, ele acaba por afastar-se, desconectar um pouco mais do que o devido, né, vamos dizer assim, da fonte criadora e gerar uma desarmonia, gerar um abalo. Isso acontece porque nós estamos num universo em que existe ainda, não é, a dualidade. Existe ainda forças polares, né, que operam um movimento evolutivo aqui. Nós temos notícia de que em outros universos da criação, mais antigos do que o nosso, não há mais dualidade, não há mais luz e sombra, não há mais bem e mal na concepção que a gente tem aqui. Não há mais esse movimento. Quanto energético é tão grande de conexão com a unidade da fonte criadora que não há mais esse tipo de separatividade. Como o nosso universo é muito mais jovem, né? E aqui há muitos mundos ainda de provas e expiações, embora eles sejam minoria na quantificação total de mundos que existem, não é? Há ainda muita dualidade, né, no universo onde a gente vive. E por existir isso, acaba tendo a possibilidade, meus amigos, de, em nossas jornadas da experiência evolutiva, você ter o problema do conflito,
do embate, da discórdia, de estabelecer um inimigo, um conflito mais profundo, não é? Muitas vezes gerando o ódio, gerando ressentimentos, mágoas e dificuldades variadas. Pode acontecer. E aí, o que Jesus percebia, ele sabia? Ele falou, ó, toda vez que um espírito, no exercício de livre-arbítrio, no movimento de evolução, ele dá passos que afastam a sua cocriação da harmonia divina, então é como se a gente tivesse uma referência, né? E a referência é a lei divina, então é uma referência cósmica, ela não é uma referência da Terra, ela não é uma referência de coisas aqui da Terra, não é a cultura da nossa família, do nosso país, hábitos da nossa família, não é da nossa religião, não é nada da Terra, é cósmico, é uma coisa que vale em todos os universos da criação. Essa referência, que é a lei divina, ela pauta todos os movimentos experienciais de todos os espíritos que estão criados, que serão criados em campo experiencial na sua jornada evolutiva. Ela é referência, inalterável. Toda vez que você afasta daquela referência, você vai criar algum grau de caos, de desordem, e algum grau de, em razão do caos que você cria, você atrai situações de sofrimento. E você pode gerar movimentos de aprisionamento consciencial, que é quando você começa a andar em círculos, né? Como se está evoluindo. Aí, de repente, acontecem algumas situações que te prendem. E aí você começa a rodar. Esse problema, essa situação, meus amigos, é a mais sensível e dificultosa para os espíritos que orientam a evolução da humanidade, não é? Porque ela é como se ela parasse o tempo evolutivo. Não é que para, mas do ponto de vista de evolução, é como se estivesse parando, porque você entra em prisão consciencial. Então, veja lá, isso é muito importante, porque essa Terra, meus amigos, tornou-se um ponto de aprisionamento consciencial. Ela tornou-se um esquema, a evolução aqui ficou muito enclausurada por forças contrárias que são muito poderosas aqui nessa Terra, né? Que acabou criando um sistema de aprisionamento consciencial, de forma que você entra para encarnar e aí você começa a ter experiência. E aí o que acontece? Você começa a passar por experiências que, em vez de te alavancar, de te fazer subir, elas te fazem descer. Elas te fazem se comprometer ainda mais. E aí você começa a rodar, não é? Isso, meus amigos, é um problema, porque do ponto de vista quântico, você está desperdiçando energias evolutivas. Porque você não está avançando, você não está saindo daquele ponto, do degrau evolutivo que você está, então você parou ali, né? Encalhou. Você usa os recursos da vida, da Terra, que são finitos no plano material, eles têm um tempo de duração, e você não sai daquele degrau. Então você fica assim, né? roda, e não sai daquele degrau. Energeticamente falando, a tua alma não está se movimentando. Do ponto de vista experiencial, ela está em faixa repetitiva. Isso, meus amigos, pode durar várias encarnações. É um problema grande para os senhores estelares aí que orientam a evolução das humanidades. Não é? Pensa bem, é como se fosse um diretor de uma escola que está lá tentando gerir os movimentos pedagógicos da escola e ele percebe que os alunos não conseguem aprender. Eles não saem do currículo. Então, eles estão na primeira série, aula, tem aula, chega no dia da prova, erra tudo, não consegue acertar nada. Aí mais aula, chega outra prova, continua errando tudo. É como se eles não conseguissem aprender nada do currículo evolutivo do nível que eles estão, não é? E aí a alma é como se ela se perde, é como se ela tivesse perdida. Embora não está, né? Porque nós estamos sempre conectados à fonte criadora, mas é como se que quanticamente está perdida. Alguém tem que ir atrás dela resgatar, porque ela está ali rodando, não é? Isso acontece em planetas como o nosso em grande quantidade, não é? E Jesus sabia disso em razão
em verdade, uma das razões pelas quais ele decidiu encarnar aqui foi justamente para modificar essa tendência da Terra de criar um sistema de aprisionamento consciencial, porque ele via que muitos espíritos eram enviados para cá para avançar na sua jornada, para corrigir débitos de outros mundos, para ajudar na evolução dos povos primitivos aqui, enfim, para fazer alguma coisa de útil. E ele via que aquele povo entrava na barreira de frequência, entrava nos níveis evolutivos da Terra, ou seja, você vem lá do cosmos, projeta corpo perispiritual, vai densificando, aí você entra no plano espiritual, começa a entrar na encarnação, aí sai da encarnação, volta para a encarnação, entra naquele ciclo. Aí entrava naquele ciclo, a alma não cumpria o que ela veio fazer, ela desconectava-se do seu propósito aqui e que começava a criar prisões. Por que prisão, meus amigos? Porque a lei de justiça, ela é inalterável, ela funciona sempre. Então, toda vez que você cria algum tipo de desvio, de erro, de conflito, você vai se acorrentar ao desfecho daquela situação. Então, o que essa Terra estava gerando? Você vinha, entrava, e aí, para avançar, aí vinham forças e elementos contrários que te induziam à sua pior parte, e aí, em vez de você avançar, você começava a criar pontos de retenção. E daquele ponto, você ia para o outro, e as encarnações ficavam sempre dependentes uma da outra, em processos de reparação dolorosos, complicados, e o negócio não saía muito do lugar, não é? Acontecia. Aí Jesus falou assim, não pode ser desse jeito, porque essas almas precisam se conectar, se reconectar com a fonte criadora, com a tarefa delas, não tem cabimento ficar tanto tempo assim, tá certo que tem a liberdade, tem tudo mais, mas há um movimento, a lei de progresso tem que avançar. E aí entre as opções que ele tinha, né, ele falou, vou ter que ir eu mesmo, vou lá, vou descer das esferas crísticas, analogicamente falando, né, dos níveis dimensionais elevados, projetar minha energia lá para tentar alterar as linhas de tempo da Terra. Né? E foi isso que ele fez aqui, foi isso que ele fez. E quando ele encarna, e todo o processo da sua encarnação e o movimento que foi feito aqui, ele conseguiu o que ele queria. Ele criou pontos de libertação das consciências que estavam evoluindo aqui. Embora, os pontos ainda estão aí, as aberturas que Jesus fez ainda existem, só que as forças contrárias vão e movimentam-se, né? Elas criaram mais ilusão em cima de ilusão sobre o Evangelho para dificultar que as almas aqui da Terra localizem essas aberturas, né? Esses pontos de libertação que Jesus deixou. Então esse é o nosso dilema aqui, para vocês, uma introdução, né? Vamos dizer assim, para ilustrar a questão dessa Terra, né? A questão dessa Terra. Parece que vai e não vai, né? A gente fica nessa situação assim. Mas está indo, né? Mas aí, meus amigos, voltando para a questão específica desse ensinamento. Jesus, sabendo disso, tudo que eu falei para vocês, ele pensou assim, vou dar uma dica aqui para esse povo, né? Para esse povo assim, né? Para os nossos, aos olhos de Jesus, os filhos de Jesus, né? Nós somos filhinhos dele aqui na Terra. Ele falou, eu vou dar uma dica para eles. Quando acontecer um ponto de desarmonia e a consciência notificar, reconcilia depressa com o teu adversário, isto é, com a causa da desarmonia, enquanto estás próximo dela, né? Isto é, no caminho com o adversário. E essa fala de Jesus, meus amigos, ela é muito interessante, né? Porque ela traz a orientação do perdão, do amor, tudo mais que a gente já ouviu em outras partes do Evangelho. Só que ela coloca um elemento. Ela diz assim, reconcilia-te depressa, enquanto estás a caminho com ele. Jesus colocou uma diretriz temporal no ensinamento, porque o amor é uma lei cósmica que é eterna, né? Ela é eterna, nunca vai mudar. Vem de Deus, né? Exploda a terra, refaz a terra, explode de novo, refaz, vai continuar a lei de amor, né? Só que Jesus não quer explodir terra nenhuma, ele quer que a gente use os recursos da vida para subir. Então ele falou assim,
perdão, 70 vezes 7, tem que ser misericordioso, tem que ser bom, tem tudo aquilo lá. Só que tem que ser rápido, tem que ser depressa, tem que ser já. Tem que ser no tempo da oportunidade da vida, não pode deixar passar. Não é? Isso faz toda a diferença, meus amigos. Eu sempre tenho dado, esse ano eu estou dando muito esse exemplo, eu não sei porquê, né? Que são das histórias dos livros de Emmanuel, especificamente 50 anos depois, e o livro Renúncia. Por quê? Eles são muito interessantes, esses livros, porque eles contam a história do mesmo grupo espiritual, de família espiritual, do mesmo grupo de espíritos. Só que, e a história é muito parecida, os desfechos são muito parecidos, os conflitos, as dificuldades são muito parecidas. Só que estão distanciados no tempo encarnatório 1500 anos. É uma coisa extraordinária. Então, o livro 50 anos depois é uma história que se passa no século II, anos 135, 145, por ali. Está lá aquele grupo de espíritos evoluindo, lá em Roma. Aí você vai, lá no livro Renúncia, é um livro que se passa no século XVI. Então, 1500 e tanto e pouco. Então, 1400 anos de diferença, na verdade, né, entre um e outro. Só que você vai ler a história e você fala assim, mas... E o Chico falou, né, depois quem era quem. Né? Ele teve notícias do Chico, em livros até publicados, oficiais, são informações verídicas, dele dizendo, olha, a personagem fulana de tal do livro Renúncia é a reencarnação da outra lá do outro livro, fulana de tal do livro 50 anos depois. Então a gente tem essa informação. E aí você pega aqui e fala, mas pera lá, é meu problema, é o mesmo problema, a mesma dificuldade, o mesmo conflito, a mesma paixão desregulada, a mesma ganância, a mesma falta de energia, de assertividade para fazer o bem. Mesma coisa. O mesmo apego às tradições inferiores da Terra, não consegue sair. Você fala, o que aconteceu? São 1400 anos. 1400 anos. Entre uma encarnação e a outra. E a história repete? Não é? Percebe? Só que tem uma personagem do livro que não repete. Tem uma personagem que não repetiu, que é exatamente a nossa protagonista no primeiro livro, a Célia, que depois ela torna-se o irmão Marinho, que ela precisou se vestir de homem, se esconder como homem, né, no mosteiro e tudo mais, adotou o nome de irmão Marinho. Esse espírito, naquela encarnação, ele teve uma experiência tão profunda de resiliência, de perdão, de misericórdia, de dedicação, de conexão com o propósito divino, uma coisa assim tão forte de serviço aos outros, né, de entrega, que ele faz um salto, ela, né, faz um salto consciencial gigante e sai da matriz evolutiva da Terra. Ela saiu do nível de provas e expiações naquela encarnação. Fechou, acabou a escola, acabou. É como se para a alma dela encerrou Terra, planeta Terra, acabou. Vai para frente. Ela saiu do nível evolutivo que a gente está aqui. Porque é o nosso objetivo, gente. Eu vou dizer que para vocês, pelo amor de Deus, vocês me escutam agora. O nosso objetivo, ao evoluir nessa Terra, ao encarnar nessa Terra de provas e expiações, é não voltar para essa Terra, meus amigos. Não é essa história, na próxima encarnação eu vou arrumar. Pelo amor de Deus, você não entendeu nada. A gente veio para cá e a gente encarna aqui não é para andar na câmera lenta e dividir em 200 encarnações que você pode fazer em uma. É para fazer o que tem que ser feito e ir para frente. Quando a doutrina espírita nos falou de lei de reencarnação, nos falou da nossa origem espiritual, falou de tudo mais, falou da eternidade, não era para a gente ficar encalhado. Era justamente para desencalhar. Aí o que os espíritas fazem? Eles começam a distribuir. Falam, mas isso aqui está muito complicado, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui nessa encarnação, aí na próxima encarnação
eu perdoo esse, na outra, se der o outro. Como assim? O que aconteceu, né? Não é isso, colega. Não é isso. A gente não vai vir para a Terra para ficar preso aqui, ter que voltar, meus amigos. Isso é exatamente o que as forças contrárias querem. Então vocês vejam como eles conseguiram entrar até na doutrina espírita, na doutrina não, né? No movimento espírita, colocando ideia que não é da luz, para falar, não, tem encarnação, então a gente divide, aprende um pouquinho nessa, outro pouquinho na outra. Fala, não, mas não poderia aprender nessa? Não, mas a gente joga para outra, já que tem a outra. Onde é que está escrito isso? Na codificação espírita de Allan Kardec. Cadê o espírito que está falando isso? Não está falando. Quem está falando é a gente, os bobão que não entendeu. Isso é ilusão, meus amigos. É ilusão. Você ter que... eu vou encarnando, vou evoluindo, depois vou para uma colônia, depois eu volto. Ué, como assim? Que garantia que você tem que você vai conseguir chegar numa colônia? E que você vai poder ainda voltar? E que é que você volta enterrado num problema maior ainda? Percebe? É exatamente isso que a gente precisa evitar. Então essa história de assim, eu já estou muito velho, eu não vou aprender isso não. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Você está fazendo exatamente o que as forças contrárias querem que você faça. Nada. É isso que eles querem, não é? E aí veio Jesus e disse, depressa, já, enquanto estás a caminho com Ele. Isto é, nessa encarnação, gente, pelo amor de Deus, é nessa. Jesus está falando, é agora, colega, vamos lá, para frente. Percebe? Por quê, meus amigos? Porque senão você entra numa indefinição energética e começa a rodar. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu preciso viver uma vez como médico, outra vez como lixeiro, outra vez como enfermeira, outra vez como dona de casa, outra vez como não sei o quê, outra vez como não sei o quê, ou mulher, depois é o homem, depois é o quê. Gente, não tem necessidade de tudo isso. Não tem. Não é essa a pauta evolutiva. Porque se fosse, meus amigos, a gente nunca ia sair do lugar. Sabe por quê? Vocês não imaginam quantas raças humanas, humanoides, existem nessa galáxia, gente. Tem humano de todo tipo. Aqui nessa Terra a gente já tem variação de raça. Se você vai para Marte, é outro genoma. Se você vai para Júpiter, é outro. Se você tiver que evoluir em todos esses negócios, ter uma experiência aqui, aí outra ali, outra aqui, tudo, só para ir para frente, você nunca vai chegar em lugar nenhum, porque é muita coisa que tem. A diversidade evolutiva é gigante. O ensinamento não é que você tem que passar por toda a diversidade evolutiva. Não. É que você tem que passar pela experiência para adquirir alguns elementos centrais de evolução que te fazem subir. Jesus não encarnou em todos os genomas que tem na galáxia, não, gente. Não, senhor. Ele evoluiu como Cristo em alguns pontos aqui, foi para frente, chegou. Percebe? Então não vem com essa história de que eu vou voltar, que agora eu quero ser dono de casa. Agora eu quero ser administrador de empresa. Agora eu quero ser padre. Você agora não quer ser nada. Você tem que avançar agora, meu filho. É já. E não sou eu que estou dizendo isso, é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o mestre sabia que esse negócio não funciona. Se você termina uma encarnação sem completar a tarefa de ascensão da tua consciência, você simplesmente não fez nada. Então, não significa... É como se você não teve evolução. Não teve evolução. Porque evolução, meus amigos, não é repetição de experiência. É ganho quântico. Isto é, você tem que ter uma quantidade de energia e saltar para outra. Isso não é repetição. É como se fosse um boom. Subiu. Não é a partir da repetição que você chega na evolução. Percebe? Pode ser que, a depender da restrição que a gente tem de evoluir, porque às vezes a gente não quer, às vezes a gente está travado e não quer ir para frente. Pode ser que nesse caso, se a gente estiver criando muito obstáculo, repetir algumas vezes ajuda. Porque aí você vai dar porta na cara, vai dar porta na cara, vai dar porta na cara. Tem uma hora que você cansa de tomar porta na cara, aí você vai para frente.
Tirando esse caso, que é um caso que a gente não deve desejar para nós, né, claramente, evolução, meus amigos, é você vem, faz o que precisa fazer e passa para o próximo. Não é repetir, é diversificar para frente, não ficar rodando, não é? E aí Jesus, sabendo disso, ele falou, vou dar uma dica aqui, ó. Aconteceu desarmonia, corrige. Já. Reconcilia já. Porque é mais fácil. Porque é útil. Porque é o certo a fazer. Porque é a lei divina. Não há o tempo para a desarmonia, percebe? A lei de amor, ela tolera, ela compreende os movimentos inferiores da criatura, mas ela não estabelece aqueles movimentos, percebe? A gente cria desarmonia por nossa própria conta e fica no tempo da desarmonia por nossa própria conta. Não tem uma evolução dizendo que você tem que ficar 1000 anos preso numa terra de provas e expiações para avançar. Não existe essa lei. Não existe. Quem vai definir a marcha da tua jornada é você, meu amigo, minha amiga, é você. Então, se está com essa história de que está velho demais para aprender, de que já não faz mais nada, de que vou para outra encarnação, eu vou dizer para você, checkmate para você, meu filho. Ou seja, rodou. Porque se você estiver nessa frequência, você não entendeu a mensagem dos espíritos. Você criou uma ilusão dentro de uma doutrina que era para não ter ilusão e você está sambando aí, não vai para frente. E ai do que vai acontecer quando chegar no plano espiritual, porque você recebeu a luz da mensagem da doutrina espírita e me veio com uma conversa fiada e não fez o trabalho que tinha que fazer, olha, eu prefiro nem dizer o que vai acontecer. Não será coisa boa. Percebe? Porque você vir para a Terra e não receber luz nenhuma e ficar assim mais ou menos, aí até vai lá. Agora você vem, encontra com Jesus, vem Chico Xavier, vem isso aqui, vem isso aqui, vem isso aqui, e você vem com essa história de que vai aprender na próxima encarnação, dá licença. Aí, meu filho, tchau para você. O negócio ficou ruim, não é? Teve um palestrante que veio aqui, eu acho que foi o Ravena, ele é ótimo, né? E aí ele falou de um amigo dele que é pastor, mas ele conhece todos os livros da doutrina espírita. Muito interessante isso, né? Porque a doutrina espírita não é para ser uma religião dos espíritas, né? Ela é uma informação libertadora para a humanidade inteira. E esse amigo dele leu, porque ele era um estudioso, mas ele não saiu do sistema evangélico, né, presbiteriano, seja lá, agora eu não me lembro qual denominação que ele era, né, mas do sistema das igrejas reformadas, né, do evangélico, movimento evangélico. E aí, eles conversando, ele falou assim, você sabe, né, meu amigo, que tem a lei de reencarnação, né? Ele falou, sei, né, sei. E por que você não fala lá para o seu povo, lá da sua igreja? Porque não vai ajudar, será? Porque você sabe que é isso mesmo, você concorda comigo. Ele falou, concordo, é isso mesmo, faz todo sentido. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui. Eu tenho dificuldade de manter o povo na linha, falando que eles têm que viver uma vida só e se der errado vai para o inferno. E imagina se eu disser que tem várias vidas para eles aprender. Aí, meu filho, vai sair todo mundo da linha. Olha só a resposta desse pastor. Eu virei fã desse pastor. Ele entendeu mais doutrina espírita do que nós. Olha isso. Não é? A ideia que se tem no movimento evangélico, você tem uma vida e tem que ter fé que o trem vai para frente, porque se não for, provavelmente vai ficar bem ruim. Não é? E com isso, meus amigos, ele conseguia, com esse sistema de crença, porque isso é crença, né? Sistema de crença, ele conseguia um ganho evolutivo melhor na igreja dele. O pessoal avançava mais, ia mais para frente. Aí falou, se eu falo para esse povo que tem, dá para distribuir, né? Vamos um pouquinho aqui, vamos um pouquinho ali. E aí que esse povo vai sair dali e vai falar, agora que o senhor falou, diga isso. Não, sei lá, agora nós vamos... Você quer saber de uma coisa? Vamos dividir. Um dia nós vamos na igreja, um dia nós vamos no bar, outro dia nós vamos não sei o quê. Agora chega. Porque a gente sai da linha. Se não tiver um certo rigor, meus amigos, para criança espiritual, desanda o negócio todo. E aí, tem uma questão. Doutrina espírita não é para criança espiritual. A mensagem dos espíritos
por limitação quântica evolutiva, ela não chega para espíritos iniciantes em jornada evolutiva. Se ela chegou para você, meus amigos, é porque você tem história acumulada e tem condição de dar passos muito expressivos. Não é? Teve uma vez que o Geraldo Lemos estava conversando com o Chico, né, que eles eram amigos, Geraldinho Lemos, né? E aí eles falando sobre a questão da lei de reencarnação, que tem muita gente que não acredita, e é tudo uma questão e tal, gera um conflito. E aí o Chico falou assim, meu amigo, sacanhe que isso não, porque isso aí é tempo. Com o tempo a pessoa entende, porque isso é lei natural, tudo. Com o tempo isso naturalmente a pessoa absorve. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para você. Os que absorvem com mais facilidade a noção, a ideia da lei de reencarnação, muito provavelmente vieram exilados para essa terra e têm de jornada evolutiva. Não é? No qual não se incluem muitos de nós. No caso do Chico, conversando com o Gerardo, falou, nós tudo aqui, meu amigo, a gente tem essas ideias hoje, porque aqui, ó o tempo que já veio para trás aí, né? E aí a pergunta é, o que você faz com esse tempo todo e está aqui até agora? Diga para mim, não é? Reconciliou com o teu adversário depressa ou devagar? Ou não reconciliou até hoje? Não é? Então, meus amigos, eu vou dizer para vocês, tempo é um recurso divino que pertence a Deus e faz diferença no processo evolutivo. Faz diferença. Então, vamos lá. Se vocês têm crença de que vamos aprendendo, que Deus perdoa, Deus deixa. Não, se não der nessa, vai na próxima. Pera lá. Vamos equalizar aqui as questões. Deus perdoa? Perdoa. Ele é indulgente? É indulgente. A lei divina é misericordiosa, amorosa, tudo isso. Está tudo certo essa parte. Mas você não vai se perdoar por ter perdido mais uma oportunidade evolutiva. O problema não é com Deus. O problema é com você. Quando você tiver que olhar no espelho e falar, ordinário, de novo você não fez o que você tinha que fazer. Agora você vai ver comigo. Esse é o problema. Porque a nossa alma sabe. A nossa alma sabe. Ela sabe as jornadas que já teve, os percursos que já passou, ela sabe. E quando ela vê que o negócio não foi para frente, ai do que virá. Veja o que Emmanuel está dizendo aqui, meus amigos. Ele vai dizer assim. Ele está falando da reconciliação de imediato. Está falando da reconciliação. Isto é, põe de novo a harmonia divina onde tirou. Desandou, vai lá, arruma, conserta. E rápido. É a orientação de Jesus. E aí Emmanuel está dizendo assim. Ressentimento e remorso são atitudes negativas gerando azedume e abatimento, suscetíveis de arrasar-nos o máximo de forças. Então veja lá. Ressentimento e remorso são pontos de rebaixamento energético da alma que, se o negócio não sai dali, ele vai consumindo o máximo de força. Ele te desgasta até acabou. Quanto mais tempo isso fica, pior energeticamente você estará. Ressentimento é aquele que foi ofendido e não perdoou. Não é? Porque quando você... No exemplo de Jesus, reconcilie com o teu adversário. Não, tem um adversário. Teu adversário, ou alguém bateu hoje, ou alguém levou, né? Mais ou menos, só para entender. Ressentimento é a postura equivocada de quem levou. Pelo menos nessa etapa. No capítulo desse livro é quem levou. Não conseguiu sair daquilo ali, não perdoou, ficou no ressentimento. Remorso é a atitude negativa, energética de quem bateu e não consertou. Mas uma e outra coisa são reflexos do mesmo campo experiencial. Não é? Porque nós sabemos que você não vive o que você não criou. Não, a lei de sintonia não deixa. Se você está passando por um, né? É porque você criou o movimento para chegar ali.
ressentimento e remorso vão te prender nesse movimento. E vai dizer, mano, ó, quanto mais tempo você fica com essa coisa, pior serão as suas energias. Vai, ó, consome. Consome. De alma contundida, ferida pela manifestação infeliz de alguém, esquece para logo o choque sofrido. Logo, esquece aí, vai para frente. E se porventura farpeado os sentimentos dessa ou daquela pessoa, isto é, se foi você que deu o golpe, pede-lhe perdão com reconhecimento da própria falta. Então a orientação é muito clara, meus amigos. Esteja você de um lado ou do outro da situação aqui, no tanto faz. A reconciliação é para ambos, não é só quem tem que reconciliar é o algoz. Eu sou a vítima, eu vou ficar aqui, ó. Ficar aqui esperando ele vir pedir perdão. Não, senhora. Não, senhora. Não é vítima, não, senhora. Não vem com essa história, não. Você está vivendo o que criou ontem, com o campo de sintonia da tua alma. Não vem com essa, não. Ambos têm que se reconciliar. É que são polaridades diferentes, mas os dois têm que sair daquilo ali. Não vem com essa história de ficar sentado esperando o bonitão vir pedir perdão. Não, senhora, você vai ficar presa aí, porque às vezes o outro vai para frente, já superou aquilo ali, reconciliou, foi embora e você está aí, ó, encalhada no vitimismo. Encalhada no vitimismo. Gente, ó, tem pessoas que ficam a encarnação inteira, e a desencarnação inteira presa no vitimismo. Olha, o umbral tá cheio. Você chega pra pessoa e fala, como é que você tá? Ah, você não acredita o que aconteceu comigo, o que aconteceu? Fizeram isso comigo, e aconteceu, eu sou uma pessoa muito sofrida, muito. Olha que dor que eu tô sentindo. Ai, coitadinho de mim. O umbral tá cheio. A pessoa acha que ela autopiedade, autocomiseração, que ela tá é humilde. Que humilde, isso é bobeira, é besteira. Então, falar uma palavra mais forte, é burrice. Porque você está se enganando. Está se enganando. Não é? O umbral está cheio disso. Se você estiver nessa frequência de que, ai, coitadinho de mim, olha o que fizeram comigo, meu pai fez isso, me abandonou, minha mãe fez isso, ela é narcisista, que aconteceu isso na escola, que aconteceu isso não sei o que no trabalho, que não sei o que, ninguém me valoriza, que não sei o que. Você está com os dois pés no umbral. Não vou nem falar um não, é os dois. E não é no umbral das colônias não, que você vai para cima. É no umbral de ficar rodando em si mesmo. Porque você já está rodando em si mesmo. Então a mensagem de Emmanuel é clara. Cura. Cura o ressentimento. Ou cura o remorso. Se você foi o que deu o golpe hoje, perceba que o negócio desandou, procura reconciliar rápido, arranja um jeito. Busca, arruma. E se você recebeu o golpe hoje, sai dessa história de que aconteceu isso comigo, depois aconteceu isso de novo. Sai desse esquema, minha filha. Liberta disso aí. Fala, tá tudo certo. Só encontrei com o que eu semeei, tá tudo certo. Essa pessoa, na verdade, serviu ao propósito evolutivo da minha alma. Então, eu olho para ela com olhos novos, renovados, porque ela me ajudou a avançar. Tira aquilo ali, acabou. Não é ela que te deve, é você que deve a ela um agradecimento, porque ela te ajudou a avançar. Corrige, sai com ressentimento, tira isso da alma, rápido. Isso é reconciliar. Então é interessante, meus amigos, que reconciliar não é você sair atrás do outro, me perdoa, porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo, desculpa. Não é exatamente isso. Pode ser, claramente, às vezes precisa, viu, gente? Às vezes as situações acontecem que o que você tem para fazer é chegar para a pessoa com humildade e dizer, olha, você me desculpa, porque eu estava totalmente estrambelhado, o que eu fiz não tem justificativo, foi muito ruim, você me desculpa. E só fala e vai embora. Não fica ali esperando a pessoa, ai, mas você sabe que realmente eu vou pensar se eu te perdoo, porque, dá licença, sai para lá. O que você tem que fazer é o movimento de reconhecer a fragilidade da tua alma,
o erro. Não vem com justificativa, porque a gente tem muito essa história, né? Cometeu um erro, já começa. É porque naquele dia eu estava com dor de cabeça, porque eu acordei mal, porque meu marido fez não sei o quê, porque aconteceu não sei o quê. Como se estivesse justificando seu destrambelhamento, né? Sai disso aí, não precisa. Reconheceu que está desarmônico? Reconhece, fala que não foi o seu melhor, pede perdão, não tem justificativo que você fez, e se surgir uma oportunidade, faça algo de bom para aquela pessoa e vá para frente. Não precisa ficar esperando ela te liberar, porque não tem necessidade. Você já se liberou. Você já se liberou. Porque se a outra pessoa estiver na posição de vitimismo, ela não vai querer sair. Então ela vai vir com história fiada para cima de você e vai virar um... Entendeu? Sai para frente. Porque reconciliação é um movimento de alma com alma. Você faz. Você faz. Fez, vai para frente. No entanto, meus amigos, devo dizer alguma coisa aqui para vocês. É comum de acontecer. A lei divina é muito interessante, ela é extraordinária. É comum da lei divina entrelaçar almas que se feriram para que elas possam se ajudar. Isso acontece, tá? Não é que acontece na hora que o negócio deu errado. Não. Aconteceu ali alguma coisa, tudo bem, passou, você reconciliou, esqueceu, tal. Aí caminhos diferentes. Aí o que a lei divina faz? Ela dá um jeito do negócio entrelaçar lá na frente para fazer aquele teste, para ver realmente se você perdoou e o outro também. Ela cria uma condição em que você vai ajudar aquela pessoa que você feriu. É muito interessante. Então isso costuma acontecer. Mas você não precisa provocar isso, tá? Há uma organização quântica que leva. Percebeu a oportunidade de ser útil para aquela pessoa que você feriu lá no passado? Vai lá e faz. Porque isso é como se fosse a cereja do bolo, é um arremate da reconciliação. Aí foi. Agora acabou tudo. Se você conseguiu, está tudo curado, tá tudo certo. Não é? Então pode acontecer. Mas o essencial aqui é você fazer aquele movimento de reconhecer a si mesmo, assumir a autorresponsabilidade, perceber a própria fragilidade, reconhecer a imperfeição, mostrar para a pessoa que você fez esse movimento, pede desculpas, pergunta se pode fazer algo para corrigir, se foi um golpe muito grande, se tiver alguma reparação possível naquele momento, e só. Por enquanto só. Depois outras situações virão para você dar o arremate. Agora, se você foi o golpeado, sai dessa conversa fiada de que todos contra mim, de que desde a infância acontece isso comigo, de que não sei o quê, que eu sou coitado. Ninguém é coitado, pelo amor de Deus. Sai dessa conversa. Reconhece que aquela pessoa foi um instrumento da divina lei no seu processo de aprendizado. Você atraiu aquela pessoa com a sua frequência, ou aquela pessoa manifestou o pior dela para você por causa da tua reverberação de frequência, isto é, você que criou sintonia para aquilo. Aconteceu, está tudo certo, procure em você a causa, não é? Porque às vezes ela ainda é atual, vê ali onde é que está. Se você achar que não tem mais, que isso é coisa que veio lá do passado, voltou, enterrou, passa para frente, mas às vezes ainda está em você, então dá uma olhadinha, porque pode ser que você ainda esteja vibrando naquele padrão de atrair essas situações. Vai para frente. Não vem com essa história de querer perdoar, de querer estar por cima da carne seca. Não tem carne seca, gente. Não precisa estar por cima de nada. Você reconhece e vai adiante. E da mesma maneira, se a lei criar um entrelaçamento entre vocês e te permitir ser útil para aquela pessoa que ontem te feriu, vai lá e seja útil. Porque também para o ferido, o ofendido, a vítima, entre aspíssimas, né? Porque não existe isso, né? Também para ele, ajudar e ser útil é um movimento de reconciliação. Ajudar e ser útil quem lhe ofendeu, não é? Então, meus amigos, a diretriz é clara. Aconteceu esses movimentos, não vem com essa história assim de vamos pôr na gaveta da próxima encarnação, vamos arquivar. Você não me arquiva. É rápido, é já. Já. Meus amigos, isso é muito interessante. Eu tenho desenvolvido essa habilidade, né? Quando eu vejo que comecei a destrambelhar, comecei a falar coisa que não deve, eu já dou aquela sacudida, falo, pera lá, e já falo, não, a senhora veja, me desculpe. Às vezes eu
passo por muita pressão no meu trabalho, tem dias assim, trevosíssimos, vocês não acreditam. Que eu falo, gente do céu, quem é que abriu a porta dos quintos, né? Porque foi parar tudo aqui. Aí é até inacreditável. E às vezes você entra numa pressão psíquica tão grande que você não consegue dar o seu melhor. E às vezes você fere pessoas. Acontece, fala de forma grossa, mal educada, enfim, às vezes alguma coisa não dá certo. E aí, quando eu vejo aquele movimento, eu falo, às vezes eu dou sabe que parece que acordou? Eu falo, opa, pera lá. Tá tudo certo, é só experiência. É só um dia mais difícil, outros dias mais fáceis virão. Não posso agir assim. Eu não posso justificar a falta de misericórdia, de amor, de bondade, de gentileza da minha alma, porque o dia foi sob pressão. Não é justificativo. Porque Jesus esteve nessa terra todos os dias da sua encarnação, no máximo patamar de amor incondicional, e foi parar numa cruz. Altíssima pressão. E ele não alterou o amor dele. Então, isso não é justificativo. Então, às vezes eu dou um start e falo, não. Aí eu já mudo rápido. De repente eu estou falando grosso com a pessoa acha que eu estou pirado, né? É da esquizofrenia. Está falando grosso e de repente eu caio a ficha, eu já mudo o tom de voz, eu já falo, minha senhora, eu já mudo. Porque você tem que ser rápido, meus amigos. Não deixa o negócio ficar muito tempo, não. Você viu que não falou, vai lá e já conserta, já muda o assunto, já sai daquela frequência. Não deixa ficar muito tempo. Porque, meus amigos, tempo utilizado em desarmonia é soma de desarmonia para o dia de amanhã. Estou dizendo soma. E às vezes é multiplicação de desarmonia para o dia de amanhã. Percebe? Então não convém, não. Não convém. Quando Jesus falou isso aqui, ele está falando sério. Ele está falando, ó, gente, pelo amor de Deus, né? Faz igual a Célia do livro. Vai para a Síria, vai embora, minha filha. Não fica rodando, não fica rodando. Não é? E os outros personagens ficaram, né? Se vocês lerem ali, você vai ver. Século I, século II, século XV. Olha lá. Ué, qual que é a história? Parece que é igual. Será que nós vamos chegar no plano espiritual? Depois de uma encarnação, tendo recebido a doutrina espírita, tudo isso que a gente está ouvindo aqui, você vai chegar e falar assim, mas pera lá, que história foi essa? É a do século I, ou do II, ou do século X a.C.? Porque parece que é a mesma. O que aconteceu? Não é? Será que você vai chegar lá, não que esse ar que eu estou aqui agora, não vai ser assim não. Você vai chegar lá e vai, nossa, repeti, olha que coisa. Não vai ser com essa cara, não. Porque quando a alma percebe, meus amigos, que não avançou, olha, o movimento energético que ela produz é difícil de arrumar. Vocês não acreditam. É por isso que tem hospitais espirituais no plano espiritual para atender cristãos decaídos, espíritas decaídos. Precisa de hospital, gente. Precisa de plano de saúde específico. Para dar conta de espíritos que receberam luz na encarnação, puseram ela na gaveta e não tirou, não, ficou na gaveta. E viveu a encarnação repetindo as últimas. Não vale isso, pelo amor de Deus. Então a dica que a gente deixa aqui para vocês, para encerrar esses 4 domingos, né, de comentário desse versículo é: pernas para que te quero. Vamos para frente. Para frente. Começou a ficar repetitiva a sua vida? Já, olha, muda, troca o disco, vê que... Não, vamos já. Não deixa essa história assim, amanhã eu resolvo. Na semana que vem, estou muito cansado. Não, arruma rápido, porque quanto mais rápido você tiver, a energia ainda está ali, é mais fácil de arrumar. E arrumou, meus amigos, você abre espaço quântico para o próximo desafio, né? Não, para o próximo degrau evolutivo, para o próximo aprendizado que vai te fazer subir. Percebe? Porque nós estamos encarnados para avançar, não para a próxima encarnação, avançar para Deus. Avançar para Deus. E se em uma vida você conseguir fazer um movimento de profundidade de alma, de experiência, de serviço,
tão intenso de amor incondicional, de aprendizado, de doação, de cura, de autocura. Meus amigos, para que você vai voltar para outra encarnação numa terra como essa? Não tem necessidade, não. Você vai para a próxima. A próxima encarnação na terra? Não. Você vai para as próximas experiências extraordinárias que a fonte criadora nos prepara. Então não venha com essa história de que eu tenho que ser isso, depois eu tenho que ser aquilo outro, que eu tenho que ficar repetindo papéis em terra de prova e expiação. Não, senhor. Não existe isso. Isso é história da sua cabeça. Os espíritos não falaram isso. Isso não é elemento da doutrina espírita. Isso é conversa fiada que a gente inventou. Não sei quem que inventou isso. Você vem para cá para realizar a tarefa, passa para a próxima, vai, avança, para você saltar para novas tarefas em outras terras. Porque a gente está em fim de linha aqui, meus amigos. Não tem nem próxima encarnação nessa terra de prova e expiação. Porque ela não será mais de provas e expiações. Então piorou, né? Porque se você está programando mais uma encarnação de provas e expiações, e nessa terra Jesus encerrou a classe, essas as últimas, você vai ter que ir para outra classe, vai ter que ir para outra terra. Ave Maria, sabe-se lá o que vai ser, né? O que vem por aí. Vou ficar com o que a gente já conhece, né? Que é mais seguro. Não é, meus amigos? Acho que já deu 9 horas, né? Falamos bastante. Vamos fazer a nossa oração. A mensagem foi dada. Pode ser que tenha ficado um desconfortozinho aí para alguns, né? Mas é porque é isso mesmo, né? O que nós recebemos de Jesus é isso mesmo. Quando eu recebi as primeiras informações que levavam a esses ensinamentos, né? Eu não fiquei assim muito confortável, não. Vou reconhecer para vocês. Eu fiquei percebendo assim, nossa. Fiquei com os nossos assim, até ver que eu estava me enganando com a doutrina espírita. Não que a doutrina espírita estava me enganando, era eu que estava me enganando. Percebe? Era diferente. Porque a informação correta estava ali, mas eu estava elaborando algo que não era o certo. É melhor que venha a luz da compreensão antes, mais cedo do que tarde, não é? Por favor. Vamos fazer a nossa oração e logo encerramos então. Então vamos agradecer. Agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite mais uma vez em seu nome, amparados pelas energias desse amor infinito que acolhe a todos nós, nos convidando a avançar, nos mostrando a cura, nos mostrando o ponto de harmonia da vida que está a um passo, nos mostrando que a nossa felicidade também está a um passo e que ela é lei que nos foi dada pela fonte criadora. É nosso destino, e é nosso destino nesta terra sim, não é para a próxima. Todos os seres merecem ser felizes, pois esse é o desejo do Pai Celestial, esse é o desejo de Deus. Por que não somos ainda? Por que tanta confusão? A resposta estará dentro de nós. Que possamos encontrar essa resposta e perceber que o convite do Mestre era claro. Reconcilia-te depressa, depressa com o teu adversário. Enquanto estás junto dele, avança, avança e avança. O Mestre já havia deixado a diretriz que nos mostra que devemos valorizar a oportunidade do dia de hoje. Pois é no dia de hoje que acontece a evolução de nossa alma, não é no dia de amanhã. Obrigado, Senhor, por nos dar esse entendimento, pois ainda há tempo de colocá-la em prática. Dê-nos a força, Senhor, para transformar essa vida, para elevá-la, para fazer um movimento tão profundo quanto possível, de serviço, de aprendizado, de cura, de conexão com a fonte criadora. Que a nossa alma salte para os próximos degraus da infinita escada que nos leva até Deus.
Muita paz, que o Mestre seja conosco. Que assim seja. Ok. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente passou aí da hora, né? Das 9 horas. Peço desculpas aí por ter cedido um pouquinho na reflexão. Ao longo da semana teremos as atividades da casa. Eu não sei quem é o palestrante do dia 9, porque eu me perdi com o calendário, tomei distante do dia 9, eu não sei dizer para vocês, meus amigos. Terá um palestrante de fora que virá aqui no dia 9 de setembro, venham prestigiá-lo, surpresa. E na quinta-feira, o estudo do livro Pão Nosso, toda quinta ele segue. Nesse mês de setembro, nós vamos fazer uma mudança no estudo do livro Pão Nosso. Nós vamos fazê-lo apenas uma reflexão. Tem feito eu e Giane, e às vezes elas têm ficado longas. Então a gente acatou uma orientação dos trabalhadores da casa, e nós vamos fazer, eu faço um dia, a Giane faz em outro, e tem novos colaboradores da quinta-feira que farão também, não é? Cada um no seu dia, para o estudo, a reflexão ficar um pouquinho mais curta, para que a gente tenha mais energia para concentrar no tratamento, né? Nos passos de tratamento e tudo mais que acontecem depois. Então, nesse mês nós vamos fazer essa mudança. A partir dessa semana, as reflexões começarão a ser feitas por uma pessoa só e, na sequência, os passos duplos de tratamento, para que a gente receba essa energia e não tome tanto tempo, né? Porque às vezes na quinta-feira a pessoa vem já procurando ajuda, ela não vai conseguir ficar tanto tempo ali ouvindo. A gente entende isso. Então fizemos essa mudança a partir desse mês, ok? E aí, meus amigos, já nós vamos oferecer um curso de passe, aplicação de passe. Noções gerais para você já entender o mecanismo e aprender e já colocar em prática na tua vida. Como aplicar passes. Passes magnéticos, passes espirituais, né? Como a gente entende na casa espírita. Ao longo da semana, no próximo domingo, a gente divulga a data para vocês. Talvez nesse mês de setembro a gente já faça o curso, tá bom? Todos são convidados. Muita paz, muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma semana muito abençoada. Que assim seja.